A casa da Brás Cardoso era bem grande e lá no fundo tinha um salão próprio mesmo para fazer festas, né? Então, um tipo de festa que me vem sempre à memória eram os churrascos que eles faziam lá em casa e que onde a churrasqueira, na verdade, era um barril cortado no meio. O churrasqueiro era, na maioria das vezes, o meu tio Silvio Siciliano. E a personalidade da festa era o tio Mingo, fazendo mágica para entreter as crianças. Mas quando esses filmes passam, dá para notar bem, Vô Caetano, tio Mingo, Silvio Siciliano, meu pai, parecia o Capone, a máfia toda reunida, mas no fundo aquilo era divertido, lembra bem a gente. Gozado como algumas coisas ficam mesmo na memória esses anos todos. E algumas pessoas são mais nítidas do que outras em algumas situações. Eu lembro que a minha mãe sempre incentivou muito a gente a tocar alguma coisa. Então é muito comum a gente ver nesses filmes o Renato ou o Ricardo tocando ou cantando. O Renato era um tenor, por exemplo, naquela época, né? E com um violãozão grande e do lado a minha mãe acompanhando aquela balada. E uma coisa legal também era lembrar que no futebol Dente de Leite tem cenas aí do círculo militar daquela época em que o meu pai punha todo o time na Kombi e levava o pessoal jogar para cima e para baixo. Naquele tempo eu nem jogava, mas era pequeno, né? Mas eu acompanhava o time do círculo militar do Dente de Leite como mascote. Era legal, aquela Kombi era bem legal. Um passeio que era muito comum da gente fazer e que eram os passeios que o pessoal de São Paulo fazia era quando ia para a praia de Santos. Era o mais longe que o pessoal ia, era Guarujá, mas Santos já era uma odisseia, porque a Estrada Velha do Mar era uma estrada assim, inclinadíssima. Então na descida tudo bem, mas na subida os carros ferviam, era uma odisseia ir e voltar para Santos. Mas a gente ia muito e frequentava a praia lá de Boqueirão, Zé Menino, sei lá, aquelas coisas, e o Caiçara Clube que era em frente da praia, né? Eu me lembro de uma passagem terrível que de repente, gozado como essas coisas ficam na cabeça de criança, de repente o céu começou a fechar na praia e começou um temporal, uma trovoada terrível. E a minha mãe me carregou pro Caiçara Clube e pra gente ir embora logo daquela tempestade, mas aquilo ficou na minha cabeça. Na volta daquele dia, como sempre acontecia, os carros ferviam para voltar de Santos para São Paulo e o Rogerião aqui fazia o favor de vomitar a viagem inteira no colo da mamãe. Era o jeito que eu tinha para voltar e voltar de Santos e voltar para Santos de carro.
O Autorama foi um marco na nossa infância. Eu acho que o Autorama é um marco na infância de qualquer criança. Mas no nosso caso foi mais marco ainda porque ele teve dois grandes momentos. O momento de usar, lógico, mas o momento em que ele chegou em casa à noite, eu nunca me esqueço. Meu pai trouxe aquele Autorama, aquilo parecia uma coisa enorme, todos aqueles carrinhos, todos. Começamos a montar, era um Autorama de 4 pistas. Eu não conseguia montar nada, eu estava só aguardando aquele Autorama ficar pronto para poder começar a brincadeira. Só que tinha um detalhe, quando tocava uma música, propaganda dos cobertores Paraíba ou das casas pernambucanas e não sei o que dizia que já é hora de dormir, a gente tinha que dormir. Pois não é que a montagem do Autorama acabou, nós íamos começar a brincar, 5 minutos depois tocou a musiquinha na televisão, olhamos para a mamãe, todo mundo para a cama. Não deu para brincar de Autorama naquela noite, só na manhã do dia seguinte. Uma coisa muito diferente daquele tempo para os dias de hoje eram as viagens que a gente fazia em família. Hoje você combina de viajar para amanhã, para depois da manhã, e vai e volta e tudo bem. Naquele tempo não, você programava uma viagem para daí 1 mês, 40 dias, e a viagem era logo aí, não era uma coisa muito longe não. Então a gente se preparava, combinava, gerava aquela ansiedade, minha mãe fazia comida, pastelzinho, bolo, era um verdadeiro piquenique. E era uma coisa legal para ir daqui em Embu e passar o dia, almoçar fora. Almoçar fora era um evento, não era uma coisa que rolava todo dia ou todo fim de semana. Almoçar fora era uma coisa que se combinava, se ia, se curtia e se filmava. E uma família muito presente nesses eventos que a gente fazia, todos juntos, era a família do meu tio Hélio e da minha tia Nazaré. Na verdade, meus padrinhos, né? E os filhos deles, que eram praticamente primos da gente.